Gostaria de pedir uma gentileza a todos os irmãos que estão sentados da metade para o fim, fazer um esforcinho e vir para cá. Assim a gente fica mais pertinho e até nós temos uma diretriz da junta diaconal ali só para manter aceso o corredor para chegar, porque a gente fica perto, fica mais gostoso. Então já fazemos isso agora, com muita alegria. Tem um corredorzinho de luz acesa aí, diáconos, e o resto a gente deixa apagado. Além da gente economizar a luz, né, a gente tem que cooperar aí para a melhoria das condições do nosso país, né, mas aí a gente principalmente ficar mais pertinho aqui na frente, e os que forem chegando também vão se aproximando de nós. Boa noite, igreja. É sempre muito bom estar na casa do Senhor para louvá-lo, para agradecer o nome do Senhor. Como forma introdutória do nosso culto de hoje, de acordo com o nosso guia litúrgico, vamos em pé ler a porção bíblica em uníssono, a porção que se encontra em Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Em uma só voz. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, chamado de Deus para Abrão, chamado e promessas. Deus também nos chama para hoje louvá-lo, né, para que sejamos uma bênção. A ordem dele é imperativa: se tu uma bênção. Entoemos, pois, com muita gratidão no coração, o hino número 21. No nosso guia está 22, mas fazendo uma correção, é o 21. Deus de Abrão.
Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui hoje por conta da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor Deus. Que bom que o Senhor nos moveu até aqui e o Senhor nos inspira a nos aproximar de Ti o tempo todo. Ó Pai, quão maravilhosas são as Tuas obras em toda a face da terra, bem como no nosso coração. Senhor, esse culto não tem sentido sem a Tua presença. Por isso, nós invocamos a Tua presença nesse momento, Senhor Deus, porque humildemente queremos engrandecer o Teu nome, honrar glória ao Senhor. Que o Senhor abençoe a cada parte desse culto, Senhor Deus. Os louvores, a mensagem, as orações, o momento de contrição, de contribuição. Que tudo seja guiado pelo Senhor e seja dedicado ao Senhor. Nós oramos com confiança, com esperança, no nome do Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou por nós na cruz e nos garantiu a vida eterna. Amém, Senhor. Amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Bom estarmos na casa do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade, porque Deus procura aqueles que o adorem nesta condição. Nós desejamos, de maneira muito especial, saudar os visitantes e gostaríamos de conhecer se, nesta hora, se acha conosco alguém pela primeira vez. Se é a primeira vez que você veio e está conosco, quando você estiver, fique em pé, para os diáconos poderem divisá-los aí, família inteira, receber o nosso abraço. Tem gente aqui deste lado, receba o nosso carinho, o nosso abraço, e uma lembrança desta sua visita muito cara ao nosso coração. Deus o abençoe. Nós gostaríamos também de ressaltar nosso boletim informativo, já com as atividades todas bastante engrenadas, que nesta semana teremos no sábado o culto do idoso, que é feito lá no templo, no sábado às 15 horas, com a Santa Ceia. É um culto em que a gente procura trazer aqueles irmãos que têm dificuldade, às vezes, no domingo, se deslocar aqui, depende dos familiares, ou tem impedimentos de ordem de força maior. Mas é preciso que a gente também venha, né, para reencontrar esses irmãos. Então é um convite a toda a igreja. Logo após o culto, haverá um coquetel aqui no pavilhão Reverendo Oswaldo para o congraçamento de todos aqueles irmãos. É uma atividade que, com certa regularidade, nós realizamos. Você está recebendo hoje também o encarte do boletim, os núcleos familiares, as reuniões dessa semana. Você que já tem o seu núcleo, veja onde é, não falte. Você que ainda não está inserido nesse ministério, uma boa oportunidade. Qualquer dúvida, nós podemos informá-lo mais adiante, ao final do culto. Dando sequência ao nosso programa litúrgico, convido a igreja a abrir a palavra de Deus na primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 2. Nós leremos os versos 9 e 10, 1 de Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Vamos ler a uma só voz esses dois versículos indicados, todos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus amados irmãos,
No início do culto, nós fomos lembrados pelo texto de Gênesis 12 que o Senhor prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação. Pedro agora nos lembra que essa nação é santa. E o significado da expressão santo ou santidade tem a ver com distinção, tem a ver com separação, tem a ver com diferenciação. O Senhor nos toma de entre todas as nações da terra para nos constituir em povo de sua propriedade exclusiva. Somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, temos que demonstrar a nossa credencial distintiva. O nosso viver deve ser marcado por um testemunho de verdade, de justiça, de seriedade, de honestidade, um paradigma para aqueles que estão ao nosso redor. Por assim dizer, um mundo que se acha em trevas é impactado pela luz que nós podemos revelar, que não é luz de nós mesmos. Esta luz não se origina em nós. Esta luz é do Senhor. Jesus afirmou em dado lugar: eu sou a luz do mundo. E em outro momento ele disse: agora vocês são a luz do mundo. Não há qualquer contradição. O que há é que aqueles que se deixam resplandecer pela luz de Cristo revelam-se como luzeiros deste mundo tenebroso. Mas somos forçados a reconhecer que algumas vezes a nossa luz fica broxuleante. A nossa luz perde o seu viço, o seu brilho. A nossa luz deixa a desejar. Por isso, temos no momento de culto a oportunidade muito feliz de poder confessar os nossos pecados, de em contrição buscarmos a face do Senhor, na certeza de que Ele vai ouvir a nossa confissão, vai perdoar os nossos pecados, vai nos purificar de toda injustiça. É uma promessa de Deus. E mais, um lembrete muito apropriado. Se dissermos que não temos pecado, mentimos para nós mesmos, fazemos Deus de mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quero, pois, convidar a igreja para, nesse momento, curvarmos as nossas frontes. Temos alguns instantes de oração silenciosa, é um momento muito íntimo, indevassável. É você com o Senhor com você. Então não se preocupe com quem está ao redor, é uma oração silente do coração, mas não menos fervorosa e profunda, sincera dos nossos corações. Vamos apresentar ao Senhor a nossa confissão na confiança de que Ele nos perdoa. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis-nos aqui congregados nesta noite da Tua casa, onde nos acolhes de maneira tão amigável, amistosa. O Senhor nos convida para adorar-Te em espírito e em verdade. E ao ensejo desta oportunidade benfazeja, somos, ó Deus, impactados com a nossa própria realidade. Percebemos, ó Deus, quão distantes de Ti muitas vezes nos achamos, por nos deixarmos conduzir pelas paixões mundanas, pelas preocupações terreais,
pelos cuidados deste mundo, mas somos teus, Senhor. O Senhor nos constituiu em grande nação e nação santa, de tal maneira que não podemos nos furtar a esta condição divina que recai sobre nós. E ao contrário, sermos mais uma vez aproximados do Senhor, porque o teu santo evangelho assim nos chama, nos convoca para estarmos diante da tua face. A ti confessamos, ó Deus, o nosso pecado. Pecado, ó Deus, que se revela pelo que dissemos, pelo que fizemos, pelo que pensamos. Pecado, ó Deus, quando deixamos de fazer o que deveríamos ter feito, e nisso sabemos que também estamos pecando. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos, purifica-nos. Dá-nos a bem-aventurança prometida na tua palavra de confessar os pecados e deixá-los, e não mais praticá-los. E viver, ó Deus, diante da tua presença em louvor, em ações de graças, como um testemunho diante dos homens da tua presença. Mas, ó Deus, podendo absorver a bem-aventurança que o Senhor faz recair sobre nós, do perdão, agora podemos ousar comparecer à tua presença para suplicar as tuas profusas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as necessidades que podemos apresentar diante de ti, necessidades pessoais, domésticas, necessidades ministeriais. Precisamos, ó Deus, de ti em tudo. Do Senhor não podemos prescindir em nada. O Senhor é a força da nossa alma. O Senhor é quem sustenta os nossos corações. O Senhor é que consola, conforta as nossas almas. O Senhor sara as nossas enfermidades. O Senhor nos recoloca no caminho retilíneo. O Senhor nos dá força, nos motiva, nos inspira. E é por isso, Senhor, que cada um dos teus filhos pode apresentar o seu pleito, o seu pedido nesta hora, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos conforme a tua vontade. Assim nós te suplicamos, assim oramos, e irmanados no amor de Cristo, revelando a nossa tão abençoada condição de família de Deus, porque podemos nos dirigir a ti como Pai comum. Juntos oramos nas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós fomos abençoados com o perdão e a purificação que o Senhor traz sobre os nossos corações, o que nos dá a santa oportunidade agora de declararmos a nossa gratidão, o nosso louvor, com toda a intensidade do nosso coração. A equipe de louvor já está aqui para assumir este momento. Eu queria convidar toda a congregação para colocarmos-nos em pé e juntos adorarmos o Senhor, toda a força da nossa alma. Cante de maneira vibrante, de maneira entusiasta. Eu quero, antes do momento de cântico, nós já saudamos os visitantes, mas dê um abraço a quem está perto de você, porque é um louvor comunitário. Deseje-lhe a paz de Cristo, abrace ao seu irmão com muito carinho nesse momento. Vamos louvar, vamos exaltar o nome do Senhor. Tu és digno.
Eu vou compartilhar uma coisa que tem acontecido na mocidade. A gente tem escutado uma série de pregações e a gente tem aprendido que como nós devemos chegar a Deus. Vindo à igreja? É importante. Orando? É importante. Mas principalmente quando há um arrependimento do nosso coração. Quando isso acontece, a gente pode encontrar Deus de várias formas. E nessa canção a gente quer dizer isso, Deus. Que o Senhor, nós nos derramando na presença do Senhor, que Ele nos encontre, que Ele escute o nosso clamor, porque Ele é fiel. Podemos nos derramar diante do Senhor, Deus, dizendo tudo aquilo que Tu és, Deus, toda a Sua grandeza, Pai. E é dessa forma, Deus, mesmo os pequenos e falhos, Deus, e reconhecendo isso, Deus, que o Senhor deu a vida do Seu Filho por amor de nós, Pai. Nós também queremos dizer que Te amamos, Deus, e que não há desejo maior no nosso coração de um dia poder olhar em Teus olhos, Deus, e estar em Teus braços de amor. Te amo, Deus.
te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, o Salmo de número 33. E vamos fazer a leitura responsiva, alternada, dos versos 1 até 12. Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Este versículo 12 é uma mensagem de proclamação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas este não é um versículo apenas para a gente colocar no para-brisa traseiro do carro, como a gente muitas vezes vê. Esse é um tema para sempre voltarmos para considerar a bondade do Senhor, como diz a terra, está cheia da bondade do Senhor. E também a resposta que os homens e as nações dão às suas leis. Quando a gente olha o índice de desenvolvimento humano, aquele que mede como é que as pessoas vivem em qualidade de vida, vemos que as primeiras colocações estão com nações que incorporaram na sua vida, nas suas leis, nos seus costumes, os preceitos do Senhor. Infelizmente, nós estamos vendo que estão até, com a sua riqueza, se afastando daquilo que foi a origem e a razão do seu desenvolvimento. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a pessoa também cujo Deus é o Senhor, pois o seu desenvolvimento pessoal também é resultado da sua observância daquilo que Deus coloca como disciplina e como orientação. Nós sabemos que essas verdades são indiscutíveis e por ela nós levamos a nossa vida. Neste momento, esta igreja convida os seus membros que sustentam este trabalho com a graça do Senhor para fazerem a apresentação de dízimos, compromissos, ofertas. Os nossos irmãos visitantes não se constranjam, mas
esta igreja vive pela graça do Senhor. Ela é feliz, a igreja cujo Deus é o Senhor. Vamos convidar os nossos irmãos diáconos para fazerem o recolhimento das ofertas, dízimos e compromissos, enquanto cantamos o hino de número 32, este Deus fiel. As crianças, por favor, podem vir para se dirigirem ao culto infantil. Pleno perdão, tu dás e segurança. Vem comigo, Senhor, e no porvir, aqui doce esperança. Sustenta e nos guarda. Ó bendito Deus, nosso Pai, é na Tua fidelidade que nós apostamos a nossa vida, que nós confiamos tudo o que somos e temos, porque a Tua fidelidade permanece de geração em geração. Tu sustentaste os nossos antigos, Tu nos sustentas agora, Tu nos dás os instrumentos e as condições de vivermos segundo os Teus ensinamentos, e por isso nós podemos ter prosperidade, podemos ter sucesso naquilo que nós fazemos. Nós te pedimos, ó Deus, que sustentes também a nossa fidelidade, que nunca nos afastemos desta confiança
e deste temor que temos que dedicar a Ti, Senhor, que és o dono de todas as coisas. Sustenta-nos, ó Deus, com a Tua bondade, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Eu acho que 2 das crianças já vieram prontas para dormir, viu? Eles vieram já de roupãozinho e tudo, né, Paulo? Tá, fica mais prático, porque acaba o culto, estão com sono, já vão dormindo. É uma boa ideia, viu? Acho que a gente pode adotar isso também. Meus amados irmãos, é uma alegria muito grande dirigir a palavra nesta hora, não apenas aos que estão aqui dentro, né, participando de tudo que está acontecendo, mas também aos que nos acompanham pela imagem da internet. E eu quero, se você está ao vivo, está já vendo em gravação, tem uma Bíblia próxima de você, nos acompanhe na explicação que vamos dar da palavra de Deus. Neste domingo, 28 de fevereiro, um fevereiro mais comprido este ano, bissexto, ganhamos aí um dia, não sei se a gente ganhou ou perdeu, né? Quem tem que pagar as coisas está achando bastante bom alargar um pouquinho mais, porque ganhou um dia para pagar as coisas, mas quem tem que receber, diz, mas eu vou levar mais um dia para receber, né? Tudo tem o seu ponto de vista. Mas nesta data, nesse domingo à noite, acontece o Oscar, a premiação dos filmes que circularam aí nas bilheterias do mundo todo neste último ano. E então as cotações para os melhores atores, as melhores atrizes, os coadjuvantes, os diretores, os produtores, os efeitos especiais e principalmente o melhor filme. A especulação é tanta que a gente pode levar aquele cartazinho, eu já sabia, né? A hora que sair o resultado, porque há uma indústria que está por detrás disso, motivando esta premiação, com objetivos, evidentemente, de faturamento, de lucro. Mas é muito curioso lembrar que muitas das películas que foram apresentadas ao longo de uma história já centenária do cinema tiveram como base episódios bíblicos. Muitas das narrativas das Escrituras Sagradas serviram de tema, de roteiro, para filmes que ganharam Oscar, para filmes que tiveram uma bilheteria muito concorrida. E, aliás, quero deixar aqui registrado, muito provavelmente foi por isso. Não foi provavelmente pela história, com algum objetivo missionário, evangelístico, mas perceberam no drama, na trajetória ali observada por esta narrativa, que se tratava de algo que dava um filme que poderia ter grandes bilheterias. Entre eles, a saga de Moisés, com o filme Os 10 Mandamentos, e agora, mais recentemente, depois de uma novela de uma das redes brasileiras, vai ganhar também o cinema, um remake aí atualizado. A história de Noé, que recentemente, inclusive, ganhou várias versões, né? E, evidentemente, que o mais afamado de todos, que é a paixão de Cristo, nas suas mais variadas formas, né? Um testemunho a respeito da jornada terreal do Filho de Deus no mundo, e isto marcou várias bilheterias. Pois bem, uma que com certeza poderia dar um bom filme é a história de Davi e Golias. Abra a sua Bíblia em 1º livro de Samuel, capítulo 17. 1º livro de Samuel, capítulo 17. Todo o capítulo é motivo da nossa mais expressiva atenção, mas é um longo capítulo, são 58 versículos, numa mensagem de culto vespertino, não quero cansá-los desde a leitura, então nós vamos ler um pouco salteados, mas nós vamos começar no primeiro verso,
E de saída vamos até o versículo 11. Acompanhe na sua vida, depois eu vou salteando e vou informando você onde é que nós estamos. Capítulo 17, 1 Samuel, começamos no verso 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte da banda da Além, e os israelitas no outro monte da banda da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso dá 2,93 metros. Você já viu gente grande, mas desse tamanho você com certeza não viu, não sei de foto. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 siclos de bronze, muito pesado. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu o filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos saltar por o verso 24 até o 26. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Então disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, nunca o usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si, tomou o seu cajado nas mãos e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu:
Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Até o versículo 51. Senhor, nós acabamos de ler uma porção tão rica da Tua palavra, memorável, épica, algo empolgante, algo que só da própria leitura já nos move, já nos faz buscar a Ti com muito fervor, já nos faz render graças ao Deus Todo-Poderoso, que pode, na instrumentalidade de um humilde servo, pequeno, não preparado para a guerra, não sabedor de usar armas de guerra, mas com uma pedra, pôde ser vitorioso, pôde, ó Deus, trazer vitória ao Teu povo. Que a Tua palavra também venha moldar o nosso coração nessa hora, para aprendermos acerca da vitória do Senhor sobre a nossa vida, da vitória do Senhor em nós, diante dos desafios, alguns deles muito gigantescos. Fala ao nosso coração nesta noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Golias era um homem de 2,93 metros. Era de carne e osso. As duas coisas ele tinha em abundância. Estamos diante de um fato, de algo registrado historicamente. E eu não quero correr o risco de ser metafórico. Eu não quero aqui correr o risco de sugerir apenas e tão somente que esta realidade literal vai ser encontrada por você também diante das suas lutas da vida, de se ver algumas vezes diante de homens muito altos, muito fortes, gente que anatematiza o nome do Senhor. Mas a verdade é que a história de Golias, o enfrentamento que Davi teve com ele, está carregado de uma simbologia tremenda. Está arraigado dentro de um quadro que nos faz também pensar: eu posso não encarar um indivíduo de 3 metros de altura, eu posso não estar diante de um filisteu, eu posso não me deparar com um guerreiro que vem para me tragar e a minha nação, mas com certeza, com muita frequência, eu me vejo diante de desafios gigantescos, de coisas que vêm para me fazer sucumbir, de verdadeiras paredes que me impedem a minha progressão. Estou diante de realidades que são como um Golias enorme, para trazer a mim medo, terror, horror, timidez. E aqui eu quero, diante deste quadro, correndo todo o risco, como eu disse, de ser por demais metafórico, observar que assim como Davi venceu um homem gigante, nós também, diante dos desafios gigantescos, podemos ter vitória, podemos ser vencedores, podemos ser exitosos diante dessas batalhas. Mais do que isso, nós devemos encarar esses desafios, nós devemos nos defrontar com eles e não fugir deles. Nós devemos estar como aqueles que, sem medo e sem temor, se dispõem a uma batalha que pode não se dar no vale de Socó e de Elá,
mas uma batalha que se dá no vale de nossa vida cotidianamente. Mas eu quero, à luz desse texto, extrair alguns princípios que serão decisivos, que serão a nossa saída, o nosso escape, a nossa vitória diante dos desafios gigantescos que temos a enfrentar. O primeiro deles, você vai encarar o desafio, você não vai voltar as costas a ele, mas, por favor, atente bem, antes de encarar o desafio, ponha os olhos no Senhor. Coloque a sua atenção no Deus Todo-Poderoso. O desafio é grande, gigantesco, aparentemente intransponível, mas o Senhor é muito maior do que o desafio. O Senhor pode muito mais do que o gigante que está se interpondo entre você e o seu sucesso. Esta história é marcada por um confronto entre duas nações, Israel e os filisteus. Essa batalha já vinha de muito tempo e em vários momentos da história de Israel, ainda no tempo dos juízes, houve esse enfrentamento. Já no tempo do Reinado Unido, agora com a direção de Saul, isso também se tornou evidente. Mas agora, no período que vai seguir, o de Davi, Israel vai prevalecer. E esse prevalecer de Israel começou justamente com este episódio, com esta narrativa que acabamos de ler. Mas por quê? Porque este moço que não havia ido à guerra, era novo, cuidava das ovelhas do seu pai, seus irmãos mais velhos é que eram habilitados para a guerra e que foram, e ele só havia ido lá para levar mantimentos aos seus familiares e trazer notícias para o seu pai acerca da batalha. Mas quando ele chega lá no cenário da guerra e vê os exércitos de Israel de um lado, os exércitos dos filisteus do outro lado, e percebe um homem que de longe já dava para ver muito grande, fazendo imprecações contra Israel, falando mal do povo de Deus, chamando-os de covarde. Este homem disse: eu vou encarar o desafio, eu vou botar os meus olhos nesse homem, eu quero olhar ele olho no olho. Porém, antes de colocar os olhos em Golias, Davi colocou os olhos no Senhor. Vejam bem o que diz o verso 26 que nós estamos destacando. Davi foi se informando, foi querendo saber efetivamente o que estava acontecendo, e então ele diz assim: quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que Davi diz aqui é: Deus não morreu, Deus não foi sepultado, Deus não está sem forças, Deus está vivo e atuante. Lá mais adiante, quando ele já está na batalha mesmo com o Golias, prestes a seu desfecho, ele retoma esse mesmo discurso para que Golias e os filisteus soubessem que em Israel havia um Deus vivo. Qual é o nosso gigantesco desafio? Qual é o problema que nós temos que enfrentar? Muitas vezes nós chegamos à presença do Senhor para apresentar o nosso problema e dizemos: Senhor, eu estou com um problema muito grande. E nós temos aprendido a mudar o nosso discurso e não dizer para Deus que nós temos um grande problema, mas dizer para o nosso problema que nós temos um grande Deus. Um Deus que é muito maior do que o nosso desafio. Mas nós precisamos pôr os olhos primeiro no Senhor. O salmista, no Salmo 123, nos deixa esta lembrança muito cara ao nosso coração diante desse desafio. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores,
e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. A causa é séria, a crise é grande, mas os nossos olhos estão postos primeiramente no Senhor, estão fitos no Senhor. Estamos assim, obcecados da presença do Senhor. Aí sim, estamos prontos para encarar o desafio. Foi o que Davi fez. Segundo princípio que eu gostaria que você absorvesse desta narrativa: mantenha uma atitude vitoriosa, afaste o derrotismo. Davi não era guerreiro. Davi nunca tinha ido a uma batalha. Davi não foi adestrado para isso. Davi tinha o cuidado da sua própria casa, o cuidado do rebanho. Era um poeta. Por isso temos um legado seu tão vasto na Escritura Sagrada, a enorme gama de salmos que ele nos deixou. E aí, quando ele diz, eu vou encarar o desafio, meus olhos estão postos no Senhor. E ele recebe então uma reprimenda, já havia recebido uma reprimenda dos seus irmãos, uma parte que nós não lemos, mas está ali no texto, depois você vai ler o capítulo inteiro para rever. Os irmãos mesmo disseram: o que você está fazendo aí, rapazinho? Você tinha que estar lá, cuidando do nosso pai, o que você veio fazer aqui, né? Mas agora é o próprio rei Saul que vai dizer: você não tem condições de fazer isso. Mas ele já começa na presença de Saul dizendo assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa de um homem desse tamanho, por causa desse que está afrontando a Israel. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Ao que tudo indica, Davi era realmente de uma estatura de mediana para baixo. A gente poderia dizer assim, o tipo do baixinho invocado, né? É aquele camarada assim que topa uma briga, mas não era isso que estava em questão. É que este homem que tinha os seus olhos postos no Senhor, ele, meio à dificuldade que ele estava vendo surgir diante da sua face, muito grande, ele manteve uma atitude vitoriosa. Algumas vezes, diante dos nossos gigantescos desafios, nós comparecemos de antemão derrotados. O nosso discurso já é de perdedor. A nossa fala é de quem, isso não vai dar nada. Eu até vou lá, mas eu acho que não vai adiantar nada, né? Eu estou à busca de uma colocação profissional, há um desemprego no país, eu distribuí os meus currículos, mas eu acho que não vou conseguir emprego nenhum. Fica difícil conseguir um emprego assim, né? Você já começa para baixo, você já começa derrotado. Eu vou resolver as minhas pendências, vou ter que falar com A, com B, com C, mas eu acho que a hora que eu chegar lá para falar com essa gente toda, eles não vão nem me receber, eu não vão nem aceitar a minha proposta de resolução, dívidas, problemas a serem solucionados. Você já chega vendido. Você já chega com a atitude de quem está para baixo. Davi, diante do gigante, ele disse: ninguém desfaleça o coração por causa dele. Manter uma atitude elevada, uma atitude de vitoriosos. O Novo Testamento, inúmeras vezes, nos coloca esta condição como servos de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece, ensina o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Na força do Senhor, nós faremos proeza, diz um dos salmos da Bíblia. O poder do Senhor está sobre nós. O Senhor é força do nosso coração. Estas expressões não servem apenas de bordão para a gente ficar recitando, mais ou menos na linha que o reverendo Wesley nos chamou a atenção de colocar apenas como adesivo no nosso carro: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a gente tem aí bordões cristãos. Não, é uma convicção,
é uma certeza da nossa alma, é a palavra de Deus sendo vivenciada por nós na sua mais profunda realidade. Então mantenha, como Davi manteve, uma atitude vitoriosa, mesmo que o cenário ao redor fosse tão negativo. Terceiro princípio que eu quero ressaltar: revista-se das armas interiores, não se fie em aparências. Pois bem, Saul cedeu ao pedido de Davi, até porque ele argumentou muito bem. Ele disse: eu realmente nunca fui para a guerra, mas um dia eu matei um urso, outro dia eu matei um leão. O sujeitinho era invocado mesmo, né? Não sei quantos de vocês aqui já mataram um leão, um urso, né? Só se fosse daqueles de pelúcia, né? Pegou, ficou com raiva, mas ele não reage, né? Aí diz: bom, se você já pegou um urso e um leão, quem sabe você dê conta desse gole. Mas Saul não pôs fé nenhuma em Davi. Mas mesmo assim diz: então tá bom, Davi, você vai, versículo 38, e você vai enfrentar um soldado. Você vê que a armadura dele é forte, é pesada. Nós lemos no início ali, versículos 5 em diante, qual era a armadura deste soldado. Ele tinha a couraça, ele tinha caneleiras de bronze, ele tinha um dardo de bronze. Tudo isso era extremamente pesado, mas um homem de quase 3 metros de altura, provavelmente uns 170 quilos, dava para carregar tudo isso. Quer dizer, ele junto com a armadura pesava uns 300 quilos, né? Era um rolo compressor, né? Se ele rolasse em cima de Davi, ele terraplanava Davi, né? E aí Davi começa a colocar a vestidura de Saul, e põe o capacete de bronze, e veste a couraça, e pega a espada. E aí Davi, depois de bem arrumadinho e tal, paradinho, foram vestindo ele. Saul era muito mais alto que Davi. Saul tinha mais de 2 metros de altura, não chegava ao tamanho de Golias, mas era muito alto. Se diz que ele dava um palmo acima de todos os demais dos seus concidadãos. E o Davi, 50 centímetros menor, imagine, né? Aí disse assim: agora Davi anda. E Davi deu 2 passos e buf, caiu no chão. Disse: não dá para andar não. Com esse peso todo aí, eu já perdi de saída. Tira essa roupa. Não quero ir com essa roupa. Essa roupa aparentemente traz segurança. Esta armadura no exterior pode sugerir que eu estou protegido. Esta armadura, ela traz uma visão de fora. O que esta armadura não protege é o coração. O que esta armadura não protege é a alma. E aí Davi se desfaz daquela armadura pesada que impossibilitava ele de caminhar sequer, quanto mais chegar à presença de Golias, e ele simplesmente vai com a sua roupa habitual e com a arma, como nós vamos ver logo na sequência. Meus irmãos, Davi se desvestiu da armadura de Saul, mas Saul estava revestido das armas interiores. Saul estava revestido da armadura de Deus, conforme Paulo descreve com tanta maestria no capítulo 6 da carta aos Efésios, e ele nos conclama a estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para enfrentar as hostes diabólicas, porque essa é a nossa grande batalha, este é o nosso desafio gigantesco. E aí ele vai pontuando: estai, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, com os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem vai enfrentar o desafio sobrecarregado de colete à prova de balas, de 38, 22, não sei o que é, AR-15, né? Já subi em alguns lugares desse país para pregar a palavra de Deus, que a gente ia passando e vendo todo mundo armado, milícias, pessoas que dirigem tráfico,
E a gente ia passando o livro, que diz assim, pastor, pode passar. E aí eu só olhava e dizia, a única arma que eu tenho é a Bíblia. Só a espada do Espírito que está comigo, né? Se a gente ficar sob este ângulo, assim, estamos perdidos. Ao contrário, estamos salvos. Porque estamos revestidos das armas interiores. Não estamos fiados na aparência de coisas passageiras, fugazes, que são vulneráveis ao final de contas. O Senhor nos dá o exemplo aqui de Davi, que não se refugiou na armadura de Saul, se refugiou na armadura de Deus. Estava confiado no Senhor. Você tem se revestido da armadura de Deus? Diante desses problemas que você tem enfrentado, que são gigantes, que parecem crescer cada dia, né? Semana passada o Golias seu parecia já estar aí pelos seus 2 metros, hoje ele já está batendo no 2,93 m, é Golias mesmo, né? Revista-se das armas interiores, revista-se da palavra de Deus, revista-se da esperança da salvação, que é o nosso capacete, é o que protege a nossa mente. Revista-se da couraça da verdade, da justiça. Aí você estará preparado para enfrentar os desafios gigantescos. 4º princípio que eu quero ressaltar aqui: lembre-se de suas habilidades, elas serão decisivas. Nesse ponto, então, Davi disse, eu vou revestir da armadura de Deus e não da armadura de Saul. E foi. E a única coisa que ele lembrou-se de tomar foi 5 pedras lisas do ribeiro, que colocou no seu embornalzinho, e ali dentro também ele tinha uma funda, né? Bem um estilingue, né? Mas a funda dava condições de ele colocar a pedra lá no fundo e poder fazê-la girar, né? E aí, como a gente às vezes canta aquela música, girou, 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 tem que girar e mirar direitinho. Davi era especialista nisso. A Bíblia não diz, mas eu acho que ele matava passarinho com isso. Qual é a tua habilidade? Davi não sabia empunhar uma espada pesada, mas Davi sabia empunhar uma funda com pedras. Nós não temos todas as habilidades que imaginamos. Se tivéssemos, resolveríamos todos os nossos problemas. Mas nós temos habilidades. Nós fomos dotados por Deus com capacidade. Nós temos recursos. Deus prodigamente nos ofereceu da sua graça, dos seus dons. Agora, muitas vezes nós olhamos para o dom, para a habilidade que Deus nos deu e dizemos assim, Deus me deu, mas isso aqui não serve, eu vou querer uma coisa que eu não sei mexer, porque eu acho que aquilo é que serve. Deus é quem vai usar os nossos dons, porque foi Ele quem nos dotou. Quem disse que o dom que você não tem é o que vai ser a tua salvação? Vai ser o que Deus te deu, porque Ele vai usar. Ele vai se prevalecer desse recurso que está ao seu inteiro dispor. Foi assim ao longo de toda a história bíblica. Moisés, quando chamado para ser libertador de Israel, ele argumentou, Senhor, mas eu não sei falar, pois eu quero levar um sujeito que fale pouco e faça muito. Quem vai falar é Arão. Arão fala muito e faz pouco, então vai dar certinho a dupla de vocês dois. Um fala e o outro faz, um faz e o outro fala. O que não dá certo é Moisés ficar falando e Arão fazendo. Fechou. É assim. Deus está no controle de todas as coisas. E exatamente naquela hora decisiva em que nós nos vemos diante do desafio gigantesco, parece que da nossa mente some o que nós temos, os recursos que Deus nos colocou à mão, aquilo no que somos tão bem habilitados, preparados, foge da nossa mente. Por isso eu estou aqui sugerindo, lembre-se. É uma questão de lembrar. Não é uma questão de você dizer assim, poxa, eu preciso descobrir, eu preciso ir atrás, eu não tenho, eu vou fazer um curso, eu vou me especializar, daqui a algum tempo acho que eu vou estar preparado. É lembrar, o Senhor já me deu, o Senhor já me deu.
o Senhor já me deu. Foi o que Davi fez. Porque é muito interessante. Até aqui, Davi não tinha uma estratégia para enfrentar Golias. Davi chegou lá e viu o grandão falando mal de Israel, falando mal do Deus vivo de Israel, e disse: eu não aguento esse negócio, eu vou lá enfrentar esse camarada, eu sou pequenininho, mas eu vou lá. E ele nem se deu conta: mas você vai lá como? Cara, como é que você vai chegar lá e enfrentar esse grandão? Não passou na cabeça dele. A hora que ele vestiu a armadura, a pessoa vai ser com a armadura. Quando ele botou a armadura, disse: não vai ser com a armadura, esse negócio não vai dar certo. Foi nesse momento que ele lembrou-se: o que eu sei fazer é usar a tiradeira. Eu sou bom nesse negócio. Eu acho que ele matou o leão e o urso com a tiradeira. Ele no meio da testa. Lembre-se das habilidades que Deus já lhe deu. Qual é a sua atiradeira? Quais são as pedras do ribeiro que estão à sua disposição? Qual o tamanho da funda que você tem para derrubar gigantes? Você que vai responder. Eu vou ter que responder por mim mesmo. Em quinto lugar, nós temos o seguinte princípio: esteja focado no que tem a fazer, não se perturbe com o que está ao redor. Agora chegou a hora do vamos ver. O baixinho se dirige ao Golias: acabou os prolegômenos, acabou o araveja, é agora ou nunca. E a hora que ele chega lá, o Golias primeiro custou a vê-lo, porque ele só olhava para cima, né? Ele só estava assim olhando para cima. Aí o Davi puxou na barra do calção dele, eles não usavam calça, né? Ele disse: eu estou aqui embaixo. E aí o Golias começa: você está de brincadeira, né, cara? Que é isso? Quem é que veio? Não é ele mesmo. Não é possível, vocês estão de gozação. O que você trouxe de arma? Ele tinha um cajado, quer dizer, cajado parecia um pau, né? Disse: você está achando que eu sou um cachorro para ficar assim, dando pancada? Isso, rapaz, se eu pegar você pelo pescoço, é 2 apertadas assim, você morre. Tudo isso tinha por expediente desestabilizar Davi, deixá-lo intimidado, amedrontado, horrorizado. E o discurso de Golias prossegue nesta lida, dizendo: eu vou dar a tua carne para as aves do céu. Não vai sobrar nada para sepultar. Você vai ser consumido. E junto com isso, o discurso de Golias na direção de afrontar o Deus vivo, aí que mexeu mais com os brios de Davi. Mas Davi era um homem focado. Era um indivíduo que sabia: eu tenho que encarar o desafio. Eu estou com os meus olhos no Senhor. Eu tenho uma atitude vitoriosa. Eu estou revestido da armadura de Deus. Eu sei das habilidades que Deus me deu. Agora não são as circunstâncias ao redor que vão me tirar o foco. Não é a crise nacional, internacional. Não é o problema de Zika vírus, de chikungunya, de dengue. Não é falta de recurso econômico financeiro. Eu estou focado. Talvez na medida em que a gente vai expondo, você está lembrando dos teus gigantes. E você já está assim, dizendo: vou enfrentar, vou encarar, vou pegar, vai ser. Mas eu já estou te advertindo. Hoje mesmo, senão amanhã, nos dias que se seguem dessa semana, muita coisa vai conspirar para dizer: sei não, você é muito pequenininho, eu vou dar a tua carne às aves do céu. Não vai sobrar nada de você. Melhor você voltar para cá, estou te dando uma chance de você desistir. Olhe, pense bem. Mas como Davi, nós aprendemos a estar focados, a estar bem focados. E nada que está ao redor vai tirar o nosso objetivo. O último princípio: sempre termine o que começou. O Davi focado acertou a testa do gigante, o gigante veio ao chão, fez brum, né?
E aí foi aquela festa, e foi aquela alegria, e ele já ficou ali praticamente morto. Eu tomo aqui a expressão bíblica dizendo assim, ele morreu ali, mas como quem estava desmaiado, a pancada foi grande. Talvez até teve uma morte cerebral, mas ainda não havia sido constatado o seu óbito. E aí a festa começou, e todo mundo já foi se agitando, nós ganhamos, os filisteus vão ser nossos servos. E foi o que de fato aconteceu, porque em todo o período do reinado de Davi, que segue ao de Saul, os filisteus não deram trabalho para Israel. Eles se tornaram servos. Os domínios de Israel cresceram como nunca mais foram tão grandes no período do reinado davídico. Graças a esse episódio. Só tem um detalhe, que está exatamente no versículo 51. Davi não estava com espada, porque ele deixou a espada de Saul para lá, mas ele foi até onde estava o gigante, agora ele chegou pertinho, e ele desembanhou a espada do Golias, espada essa que depois ficou guardada lá num templo como um memorial, e ele pegou a própria espada do seu inimigo e cortou a cabeça dele. Dramático, né? É algo sanguinolento, é algo terrível, mas apenas ilustra isso. Davi terminou o que começou. Ele tivesse apenas derrubado o gigante, talvez ele não viesse a ser o grande rei de Israel sem ter toda a inimizade e os conflitos com os filisteus. Mas porque ele cortou a cabeça do gigante, encerrou, matou o gigante, ele terminou. E as coisas foram como fomos. Às vezes, as coisas voltam. Às vezes o problema que já estava resolvido parece de novo, é porque a gente supunha que estava resolvido. A gente não terminou o que começou. A gente não foi às últimas consequências. Que esse princípio também nos ajude a irmos até as últimas consequências. Que Deus nos abençoe. Amém. Amados, vamos abrir o nosso hinário no hino 137. Jesus é o nosso abrigo no temporal e nos gigantescos desafios que nós temos que enfrentar. Vamos louvar o Senhor, entoando esse hino, vamos colocar-nos em pé. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, refúgio na tribulação. Refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação e em todo mal. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, refúgio na tribulação. Ancorador singular, firmeza na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação e em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação. Fiel, eterno Salvador, auxílio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal,
refúgio na tribulação. Davi, ó Deus, enfrentou o Golias, e nós temos os nossos Golias. São realidades que se interpõem na nossa vida, impedem a nossa progressão, afrontam a tua causa, invadem o nosso coração, causando-nos profunda tristeza. Dá-nos, ó Deus, enfrentar o desafio. Mas primeiramente pondo os olhos no Senhor, confiando no Senhor, porque é o Senhor quem nos habilita, é o Senhor quem nos dá a força, a graça para enfrentarmos tudo, é o Senhor que nos leva até o fim das coisas. Abençoa o teu povo no enfrentamento das suas lutas, nesses dias que já se seguem, que na graça e no poder do Senhor sejamos sempre vitoriosos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos saudar a paz de Cristo. Uma boa semana a todos. Que Deus nos abençoe.